Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está nesse vídeo. Eu queria continuar a análise que acho de alguns pontos do último vídeo que não ficaram muito claros. Vamos começar por uma pequena hipótese de que hajam pessoas lúcidas e essas pessoas lúcidas querem combater a desinformação. Olha como a escolha das palavras já é estratégica. Quando eu digo combater a desinformação, eu não estou dizendo combater a ignorância ou combater o desconhecimento. E isso tem implicações. Quando eu quero combater a desinformação, significa que eu quero ter o controle de quais são as informações que vão poder ser veiculadas. E quando eu digo combater desconhecimento ou ignorância, significa que eu vou ter que combater a raiz do problema. Eu vou ter que combater a falta de educação, de preparo, de competência no pensamento, de pensamento mais crítico sobre as questões da vida. E aí formar cidadãos de verdade, é muito mais complexo, é óbvio, do que combater a desinformação. Né? É muito simples, é muito simples. E aí a gente teve exemplos práticos, né, de dados que são públicos, governamentais, não tem como esconder, de como piorou, né, o desconhecimento e a ignorância aumentou nos 16 anos do governo Lula, né? E como teoricamente ele é alguém pró-social e pró-questões sociais, enfim. Mas na prática os dados revelam uma outra vertente, uma outra faceta, vamos dizer assim. E aí como é preocupante essa semente, né, esse germen, né, essa germinação aí, essa pequena fagulha de luta pela desinformação. Significa que eu não vou tocar no problema da educação, eu quero que as pessoas continuem ignorantes, só que eu vou determinar o que é verdadeiro de informação e o que é não verdadeiro. E o ponto é, se a base, o alicerce do que é dito hoje em dia como democracia é saber que não existe uma verdade humana a ser imposta para todas as pessoas. E que ela, por isso mesmo, a base da democracia é debater, é conversar, é propor lados diferentes para que assim chegue-se num acordo, para que se chegue num acordo, né? Para que se chegue numa convivência harmoniosa e falar, tá, nós acordamos que dessa forma é o melhor. Essa, teoricamente, idealmente, seria a forma da democracia, né? E não um aparato estatal determinando o que pode ou não ser dito, de quem pode ou não dizer algo. Vocês entendem a gravidade disso? Não importa se a proposta passar ou não, ou se já passou no momento que você, ou não passou, né, no momento que você vê esse vídeo. A semente totalitária da ditadura já foi lançada, e isso é muito mais grave do que eu já vi recentemente na história política brasileira, né? Isso é muito grave, eu não sei como as pessoas não estão explodindo por dentro, né? De raiva, revolta. É um sentimento misto de tristeza, de raiva, de incompreensão, inconformismo, tudo que eu sinto em relação a essa população que poderia ter muito mais, né? E não se contentar com esmolas e com coisas pequenas que não vão alterar o curso da vida delas. 300 ou 400 reais a mais não vão alterar o curso da vida das pessoas, por mais pobre que elas sejam. Por quê? Façam o seguinte exercício mental. Se hoje, exatamente hoje, fosse distribuído igualmente toda a riqueza em forma de moeda, dinheiro, né? Fosse igualmente distribuído o dinheiro, né? Papel, virtual, não importa. Todo o dinheiro, todo o símbolo econômico fosse distribuído igualmente por todas as pessoas do planeta. Eu lhes garanto que em menos de um mês as trocas já teriam sido feitas e voltariam para as pessoas anteriores a essa distribuição igualitária. Por quê?
Por quê? Porque o que muda a vida das pessoas é conhecimento. Isso liberta, né? Você poder saber aonde você vai jogar as suas ações da sua vida para transformá-la. Por isso, dar 100, 200, 1.000, 2.000 reais para um mendigo não vai alterar o curso da vida dele. Não vai. Não vai. Definitivamente. Em raríssimas hipóteses que você vai encontrar uma situação de rua, uma pessoa em situação de rua que vai ter a vida alterada com 1.000, 2.000 reais que você dê para ela. 10 mil, que seja, qualquer dinheiro. Raríssimas exceções, raríssimas. Talvez não existam. E aí, é por isso que o governo é tão inteligente e maquiavélico e não achem que isso é por acaso, tá, senhores e senhoras? Que esses bolsa esmolas surtem tanto efeito. A pessoa se torna dependente daquilo, não altera o curso da vida dela. Eu desafio vocês que estão vendo esse vídeo ainda nas 6 minutos, né, que em época de TikTok já abandonaram uns 30 segundos, mas é meu dever dizer. Eu desafio vocês que estão aqui nesse vídeo ainda a me mostrar um exemplo, o cisne negro, né? Porque a dedução humana, na verdade a indução humana, vê todos os cisnes brancos e induz, né, na verdade. E induz por lógica, fala todos os cisnes são brancos, mas é só ver um cisne preto que ele quebra esse argumento, certo? Não são todos os cisnes que são brancos, existe cisne preto. Então se vocês me mostrarem o cisne preto de uma pessoa que alterou o curso efetivamente da vida dela, com esses bolsas esmolas, caridade, enfim, todas essas coisas, eu lhes desafio a achar uma pessoa que alterou a vida dela. E alterou não é só no sentido material, tá? Porque o sentido material, uma pessoa pode ter contas bancárias milionárias e se continuar sendo ignorante de todas as formas, né? Com seus preconceitos e pode, enfim, né? Então isso não altera, dinheiro não altera o percurso e a vida de alguém. Ele, na verdade, o dinheiro revela, né, o que sempre se foi, né, desde o início. Enfim. Mas voltando ao ponto da desinformação, olha como isso é perigoso e como estamos vivendo, na minha visão, um momento mais ditador e mais totalitário do que com Bolsonaro, que é outro ser que eu não admiro nem um pouco. Aliás, eu não admiro nenhum político brasileiro recente que fez minha vida eu pensar um pouco mais. Talvez o Guto Antunes, que ele tem umas questões interessantes, mas eu não me lembro de um político que tenha me posto em xeque e pensado um pouco mais, com mais competência sobre a vida. Enfim. E aí, por nós sermos ignorantes, nós precisamos de salvadores. Essa mentalidade do salvador é extremamente perigosa. E foi o marketing que bateu pesado nisso. Temos um salvador da nossa democracia. E salvadores são perigosíssimos, perigosíssimos. Qualquer pessoa com um pouco mais de lucidez sabe que a gente não precisa ser salvo de nada, não está em nada. A pessoa, o discurso, o que está por trás disso é o seguinte: eu crio perigo para te dar o salvador. Entende? Eu crio a doença para te dar o remédio. E aí, as pessoas já estão despreparadas para as próprias vidas. O que dirá para a vida em convívio, né? Na maior parte das pessoas, é lógico que há exceções, sempre há. Ela está tão despreparada para a própria vida que alguém vindo como um salvador, é lógico que isso é atraente. É óbvio que isso é atraente. Precisamos salvar do nazista, precisamos salvar do terrorista, precisamos salvar a democracia, precisamos salvar a justiça. Só que os próprios salvadores, os ditos salvadores da democracia, do amor, da não sei o quê, são os que, obviamente com duplo pensar, como diz George Orwell, são as pessoas que vão quebrar o amor, que vão quebrar a justiça, que vão quebrar a democracia. Porque a base, como eu disse anteriormente, a base da democracia é que não há uma verdade. Não há uma verdade. É por isso que existem pessoas pensando diferente. E aí, por pensarem diferente, nós precisamos chegar a um acordo. Conversando, debatendo, pesquisando. Mas o Brasil não tem essa cultura histórica de debate, de pesquisa, de análise de dados. Isso fica restrito a pequenos grupos universitários, acadêmicos,
de grupos de pesquisa, think tanks, né, que eles falam, os tanques de pensamento, com a tradução ao pé da letra, né, são aqueles... Mas isso pertence ao dito, né, establishment, que é o que vai manter o que está hoje. Não tem porquê, né? Veja, olha as incoerências, né? O Lula foi eleito com a promessa de aumento salarial, do salário mínimo. Né? Antes de aumentar o salário mínimo, ele aumentou a base salarial dos ministros do STF, que é a base para todo o funcionalismo público, é o teto do funcionalismo. E, senhores, hoje, pelo que eu vi hoje na internet, eu pesquisei um pouquinho antes, hoje está R$ 46 mil. Então, a base do salário do funcionalismo público, o teto, né, na verdade, não é a base, o teto é R$ 46 mil. Eu te pergunto, ele foi eleito pelo Partido dos Trabalhadores. Que trabalhador, hoje, médio, no Brasil, vai ganhar R$ 46 mil? Eu pergunto claramente, tá? Aí você vê uma notícia que ele foi hospedado num hotel de luxo, que a diária é R$ 100 mil. Que se ele ficar 4 dias, ele compra um apartamento em São Paulo. Um apartamento, senhores, em 4 dias. Ele conseguiria comprar um apartamento com esse dinheiro. E ele representa os trabalhadores. Eu queria saber qual trabalhador é esse que consegue pagar uma diária de R$ 100 mil. É uma desconexão da realidade com as palavras que gera tanta confusão mental, e as pessoas gritando e se atirando. Chegaram a matar em nome de políticos nessa última eleição, se matarem literalmente, não é só num sentido figurado, por pessoas que não estão nem aí para a sua vida do dia a dia. Então significa que eu sou o Salvador e que eu estou aí para a sua vida? Não. Nem o conheço, provavelmente. Estou por uma tela digital mandando um vídeo. Então, senhores, o que eu quero é criar consciência. Pensem um pouco mais, com competência, larguem TikToks, vai ler livro, vai se informar, não com informação de internet, de influenciador. Eu não consigo entender como pode ser considerado influenciador uma menina que esses dias falou que sofreu gostosofobia. E ela fala, eu sou influenciadora. Cara, na minha visão, influenciador é um George Orwell, é um Nietzsche, é um Osho, é um Platão, é um Aristóteles, é um Demócrito, é um... Entendem? É um Heráclito, é uma pessoa que influencia a sua vida mudar. E você tomar rumos com mais competência e entender o que está acontecendo. Isso é um influenciador, ele influencia as suas tomadas de decisão de forma consciente, competente, não porque foi um desejo sexual às vezes, como essa influenciadora do gostosofobia, um desejo puramente de sei lá, entende a raiz da questão? É por isso que a gente está combatendo desinformação. Informação, na verdade, a gente tem ao rodo. Nunca se teve tanta informação disponível e fácil e barata. Mas o problema não é informação. Eu posso te dar uma informação. Falar assim, no primeiro governo Lula, vou chutar aqui um número, tá? Não estou dizendo que isso é verdade, mas sei lá, foram 1 trilhão de hectares desmatados na floresta amazônica. É uma informação. Eu nem estou entrando no mérito se é verdade ou não, não é isso o ponto. Vamos assumir que seja verdade. Foram esses, sei lá, tantos milhões de hectares, ou trilhões, ou bilhões, tanto faz, de hectares, não importa o dado, tá? Eu estou dizendo assim, foi X o desmatamento em tal ano. De que vale essa informação? Sem conhecimento, sem base. Não serve de nada, porque eu não tenho um termo nem de comparação, nem de entendimento. Qual foi a série histórica? O que aconteceu no Brasil? Por que teve esse desmatamento? Qual foi? Por que esse dado, essa informação é pequeno ou é grande? É pequeno ou é grande em relação a que contexto nacional? Entendem como é muito mais complexo do que uma informação?
Informação a gente tem, você dá um Google, meu filho. Você dá um, sei lá, um Bing, um chat GPT, não importa a ferramenta. Informação tem. Ou nos próprios canais do governo, gov.br, tem um monte de dados de informação, ibge.com.br ou .gov.br, não lembro agora. Tá tudo disponível. Informação existe. O problema não é a informação. E eles estão lutando justamente pelo que não é essencial. Por quê? Porque é mais fácil manter domesticado a partir do momento que eu determino qual é a informação que você tem que ter ou não. Aí é que mora o perigo. E ele não vai mexer uma palha pela sua ignorância, pelo seu desconhecimento de mundo, de existência, de tudo isso. E aí que mora o perigo. Então, cuidado com essas pessoas que vêm trazer perigos. E olha como é surreal. Ele veio como salvador da democracia, as pessoas votaram, né, teoricamente, nele. De novo, não sou bolsonarista, não gosto de nenhum político brasileiro recente, principalmente os que são mais expoentes. Mas ele foi eleito como salvador da democracia. Tiveram as eleições, se elas foram fraudadas ou não também não sei, não vou entrar nesse mérito. Ele foi eleito, assumiu e está governando. Então, a gente salvou o quê do quê? Porque se era para salvar, porque ia ser uma ditadura, que ele ia tomar e dar um golpe, na verdade teve eleição, ele que ia sofrer o golpe foi eleito, entrou, assumiu. Então nós fomos salvos do quê, exatamente? A não ser da nossa ignorância. Aliás, não fomos salvos, né, da nossa ignorância, ao contrário, né? Pesquisem sobre os dados sociais, os índices sociais dos 16 anos do governo do Lula. Não foi 16 e era Dilma. Não era Dilma, né, gente? Pelo amor de Deus, né? A mulher mal consegue unir duas frases que façam sentido. Mas, vamos lá. Pensem com mais competência. Quais são os dados sociais, já que ele é o Partido dos Trabalhadores e ele luta pelas causas sociais, quais foram os índices sociais que ele melhorou ao longo dos 16 anos praticamente dele? E agora, já indo para meio ano de governo. Quais foram os índices sociais que ele melhorou, aumentou? Pesquisa sobre saneamento básico, educação, infraestrutura, tudo. Vocês vão ficar um pouquinho mais surpresos do que o discurso dos marketings, dos Duda Mendonças, dos Washington Olivetos da vida, né? Enfim, nem sei se o Washington é envolvido com o Lula, mas o marketing faz milagres, senhores. É por isso que você consegue vender muito bem uma ideia com as pessoas certas, mesmo que elas não sejam verdade. E, aliás, outro ponto curioso. Se é combate à desinformação, esse último ponto, de que ele é pelas causas sociais, pelo amor, pela democracia, pelo isso, pelo aquilo, ele teria que ser enquadrado nessa lei, porque ele está criando desinformação. Porque os dados históricos que foram produzidos ao longo da governança dele, ao longo do governo dele, revelam o oposto do que ele diz. Então ele está desinformando, certo? E ele está usando meios e redes sociais com mais de 2 milhões de pessoas, conforme está na proposta de lei. Vocês entendem que ele teria que ser enquadrado na lei da desinformação? Então, senhores, é muito mais complexo e muito mais triste na minha visão, né? O cenário social, político e econômico do Brasil. E como disse muito bem Tom Jobim, não é para principiantes, né? O Brasil não é para principiantes. Porque apesar dos pesares, a gente ainda, de alguma forma cambaleante, ainda consegue criar e fazer algumas coisas. Mas estruturalmente nós somos um país pobre. E não é pobre de dinheiro. Dinheiro, às vezes, a gente tem um PIB gigantesco, já foi uma das maiores economias do mundo, enfim. Não é dinheiro, nós somos pobres de alma, de espírito, de existência. Essa é a pobreza que não dá para retirar com dinheiro. Com dinheiro não se retira isso. E é por isso que você combate desinformação, porque o dinheiro continua circulando, as pessoas continuam ignorantes, pobres de alma,
sem entendimento do que está realmente acontecendo, mantendo elas numa vida medíocre, né? Medíocre do ponto de vista existencial, de competência de vida, de enfim, sem explorar as habilidades que elas têm mais competência. E aí eu não sei nesse cenário se eu sou muito lunático, né? Você fala esse tipo de coisa, provavelmente já não tem mais ninguém assistindo, a não ser pouquíssimas pessoas mais próximas. Então, é o cenário que nós temos, né? Enfim, tem uma outra reflexão que eu quero juntar com essa sobre questões de desigualdade, mas fica para um próximo vídeo. Esse já está com 20 e poucos minutos. Um abraço, um beijo na sua alma. Espero que de alguma forma isso possa fazer refletir um pouco esse coração e essa alma que está assistindo isso daqui. Gratidão por essa visualização, espero que toque seu coração aí. Um abraço.